É uma grata alegria estar aqui de novo com os irmãos e ser um instrumento que Deus há de usar, assim pedimos e cremos, para a nossa edificação nesta noite. Meus irmãos, nós vamos ler vários textos da Bíblia e eu vou pedir que os irmãos estejam com a Bíblia na mão e afiados para passear tanto pelo Velho quanto pelo Novo Testamento. E assim a gente possa construir esse arrazoado que eu ajuntei aqui e retirar uma lição que eu entendo ser de fundamental importância para o nosso tempo. Nós vamos comemorar o Dia dos Pais, pelo menos lá fora, pelo menos lá no mundo, amanhã. E neste final de semana nós nos lembramos de maneira muito especial dos nossos pais, e nós vamos ver as redes sociais se inundarem de homenagens genéricas aos nossos pais. Algumas delas vão fazer justiça ao pai que temos, outras vão se perder na multidão das homenagens, mas o fato é que o nome pai é um dos mais confortáveis e doces para nós, filhos de Deus, porque ele nos lembra justamente deste privilégio que nós temos, não é? De podermos chamar o Deus de toda a glória e Criador do mundo e de tudo o que existe de nosso Pai. Nós acabamos de orar pedindo que Deus assim nos abençoe na medida que abrirmos a Bíblia e formos instruídos nela. Então nós vamos abrir a Bíblia. Vamos fazer isso enquanto você se prepara abrindo a Bíblia e eu vou preparando você para ler o texto. Então, eu vou pedir para que os irmãos me acompanhem nessas leituras de Êxodo 4, 22, Deuteronômio 32, Jeremias 31 e Malaquias 2. Vocês podem escolher aí, nós vamos aos poucos tratando desses versículos. E o meu objetivo é relembrá-los desta bênção, porque nada deveria ser mais caro ao nosso coração, ou deveria falar mais profundamente a nós do que podermos chamar a Deus de Pai. Ter Deus como Pai significa que nós estamos guardados e protegidos em seu amor, isso é maravilhoso, mas nem sempre a gente se apercebe de que se hoje chamamos a Deus de Pai, é porque houve Cristo Jesus que andou nesta terra e nos conduziu a esta conclusão, e mais do que isso, fez com que este ensino se tornasse uma realidade na nossa vida. Em outras palavras, o ensino bíblico de que Deus é o nosso Pai, ele estava muito no Antigo Testamento. Isso é um distintivo do Novo Testamento, é fruto direto do ministério de Jesus. Por quê? Como esses textos que estão espalhados aí, que eu acabei de colocar, vocês vão poder ver, Deus no Antigo Testamento não era pai de pessoas, mas o pai da nação de Israel. Então, se você voltar os seus olhos para Êxodo 4, verso 22... você vai ver isso. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Não era um privilégio de um ou outro na nação de Israel dizer-se filho de Deus, mas Deus dizia do povo que lhe era pai. Se você for agora para Deuteronômio 32, como eu disse, a gente vai passear bastante hoje. Deuteronômio 32, os versos 5 e 6 também dizem isso. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos e sim manchas. É geração perversa, é assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu. E assim vai. Por uma questão de economia de tempo, Jeremias 31, 9 e Malaquias 2,10 eu deixo de fora, mas eu acho que a gente já começa a estabelecer um ponto aqui. No Antigo Testamento, Deus era o pai da nação, Deus era o pai de todos, somos filhos de Deus, mas a coisa não era muito pessoal. Mas em Jesus,
esse entendimento muda. Em Jesus, e a partir dele, nós passamos a chamar não Deus de Pai do nosso povo, ou Pai da nossa nação, mas de meu Pai. Deus agora não é Pai do conjunto, da aglutinação, da assembleia. Deus agora é Pai das pessoas individualmente. Ele pode ser chamado de meu Pai. E isso é muito relevante, isso é muito significativo. Uma bênção para a qual, infelizmente, nós nem sempre estamos assim atentos. Então, algumas distinções vão precisar ser feitas. A primeira delas, e muito importante, é que, de uma certa forma, nós chamamos Deus de Pai, mas só Jesus é realmente o Filho de Deus. Jesus chama a Deus de Pai num sentido de que ninguém mais pode. Jesus chama a Deus de Pai de uma forma que nós nunca chamamos ou chamaremos, porque o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo compartilham a mesma natureza. Então, é uma bênção para nós sermos filhos de Deus, mas não o somos na mesma forma que Jesus. Essa distinção é importante, mas não faz relevância muito prática, porque apesar de nós não compartilharmos com Deus a sua natureza, não somos seres divinos, o fato de sermos filhos adotivos é suficientemente abençoador. É uma maravilha, uma bênção grandiosa, majestosa. E isso só é possível através desse Filho. Cristo Jesus vem ao mundo, se torna como um de nós, compartilha conosco de nossa natureza, para que compartilhemos, de certa forma, desta natureza, para que possamos ser parte da família de Deus, para que sejamos coparticipantes da natureza do nosso Deus. O relacionamento que nós temos com Deus é necessariamente através de Jesus Cristo, e este relacionamento é um relacionamento paternal. Vamos abrir lá em João 20, 17 e ler lá o que é que fica claro no ministério de Jesus Cristo. O ponto que eu quero estabelecer aqui, inicialmente, é que Deus não é Pai de todos. Deus não é, sabe, aquele ditado que todo mundo é filho de Deus? Infelizmente, não é verdade para todo mundo. Para sermos filhos de Deus, precisamos estabelecer um relacionamento que tenha como mediador Jesus Cristo. E João 20, 17, diz o seguinte: recomendou-lhes Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai. Como assim? Para meu Deus e vosso Deus. A gente entende isso, que o Senhor Jesus está subindo para o seu Pai, de onde ele veio. Mas aí, de repente, ele diz: não, vá dizer aos meus irmãos que eu vou subir para meu Pai. Até aí tudo bem. E seu Pai? Pai de quem? Como assim? Meu? Isso, o meu Deus e vosso Deus. E de repente as coisas começam a mudar, nosso entendimento se abre, e nós estamos agora ouvindo que o Pai do Messias é o meu Pai, por intermédio dele. E aí eu chego no texto que eu quero trabalhar um pouco mais, porque já foi até mencionado aqui, e que fala, ou pelo menos deveria falar muito aos nossos corações. É o texto do apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 4, onde Paulo vai contar essa história em resumo. Eu vou ler dos versos 1 a 7, você vai reconhecer esse texto, porque agora o apóstolo Paulo vai não somente trabalhar e apresentar o conselho, mas ele vai como que adocicar este conceito com a ternura de um relacionamento pessoal. Diz assim a palavra do Senhor: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor,
em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Então, Paulo está dizendo que, usando como uma analogia a figura de um senhor rico, que tem um filho pequeno e que tem alguns servos e escravos que trabalham para ele. Ele está dizendo que enquanto o filho é pequeno, é menor, os direitos dele em relação a tudo o que o pai tem, não difere de um escravo. E Paulo fala assim, repare que o herdeiro é senhor de tudo, mas não está nesta condição diferente do escravo. No verso 2 ele continua dizendo, mas está debaixo, sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo pai. Então, imagine que o pai não vai deixar os negócios da sua fazenda na mão de uma criança, só porque ela será a herdeira de todo aquele império. Verso 3 diz, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Como estávamos sujeitos aos rudimentos do mundo, os curadores ou tutores, aqui fazendo a analogia da lei, estavam colocando-nos nos eixos para que a gente não se perdesse e se mantivesse debaixo da tutela do Pai até o momento em que dela fôssemos libertos e então nos tornássemos filhos, herdeiros e prontos para receber esta herança. E o verso 6, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Então, reparem aqui quantas vezes o apóstolo vai apontando para Jesus e costurando na pessoa e obra de Jesus a paternidade de Deus. Repare, porque Deus enviou o seu Filho, mas Ele enviou também ao nosso coração, repare, o Espírito de seu Filho. É impossível que nós desvinculemos o sermos filhos de Deus e Deus ser o nosso Pai de Jesus Cristo. O Espírito Santo que habita em nosso coração é o Espírito do Filho. E é este Espírito que, enviado ao nosso coração, clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Nesses versos, Paulo ensina que entramos nesse estado de filiação com Deus pela obra do Espírito Santo, que opera em nossos corações, que esta obra é baseada naquilo que Jesus fez por nós. É esse Espírito em nós que clama Abba, de maneira tão terna, tão bondosa, tão próxima. É claro que muitas pessoas, tentando explicar esse texto, querem tornar a palavra Pai menos terna do que ela é. E avacalham a expressão como que dizendo que a gente tem uma intimidade com Deus que vai além da intimidade de chamá-lo de Pai. E não é raro, eu já tive a infeliz oportunidade de conhecer pessoas assim, que desistiram da paternidade em toda a sua potência, se a gente pode colocar assim, porque entenderam que ser pai é ser distante, que ser pai é não ter acesso ao coração do filho, que ser pai é estar num relacionamento formal com o seu filho. E eu ouvi de um pai em relação aos seus filhos que ele tinha desistido de ser pai porque preferia ser de seus filhos um amigo. Quantas vezes a gente não diz isso, mas tem essa postura? A gente quer ser amigo dos filhos, mas não quer ser pai. E é claro, de maneira muito especial, hoje eu vou me referir e me dirigir aos pais.
Se você não é pai, eu vejo muitos aqui que nunca vão poder ser pai, porque serão mães. Eu não me refiro a vocês diretamente, mas a mãe, quer ela seja já mãe, quer ela seja um projeto. Estou explicando isso porque eu ouvi no caminho: o que eu vou ficar fazendo lá sentado enquanto você fica falando para os pais? Vou ter que ficar ouvindo? Aí eu sempre reitero isso, meus irmãos, a importância de todos sabermos o papel de cada um. Então, se você está aí se perguntando por que vocês estão ouvindo isso sobre o fato de Deus ser pai, é porque vocês têm que aprender o que o seu pai é para vocês e o que é que vocês vão querer para os seus filhos. Então você tem que achar alguém com essa cara, não a cara do seu pai, que aí é ruim, mas a cara do Pai Celeste. Você está aqui para aprender qual é o papel que um homem deve desempenhar na função de pai dentro de uma família. Isso é importante. E se você já está casada, já está resolvida, pior ainda, porque agora você tem o dever de criar, forjar, edificar um homem com essas características. Eu vou chegar nesse ponto no final. Estou adiantando aqui, mas eu volto a esse ponto no final. Bom, a consequência da obra de Cristo, a consequência dessa paternidade, conforme esse texto, é que agora nós somos herdeiros. É assim que Paulo termina esse texto, dizendo que somos coparticipantes de todas as coisas que um pai cheio de ternura concede aos seus filhos. Mas há uma coisa que geralmente a gente deixa de fora, e eu quero trabalhar um pouquinho esses aspectos. O que a gente deixa de fora quando a gente fala que herdamos de nosso pai a herança? Que quer na família natural, quer na família espiritual, a nossa herança vai além dos bens. A maior herança que a gente dá à nossa família e aos nossos filhos é a semelhança. Essa é, para mim, uma das maiores bênçãos. Quando eu era menor, e quando você é menor, você não é diferente de um escravo, porque era assim que eu me sentia, e eu era obrigado a arrumar o meu quarto, a ajudar minha mãe a trocar as cortinas, a passar o pano lá em cima, porque minha mãe era baixinha e eu nasci grandinho. E algumas reações, boas ou ruins, não importa, mas geralmente em casa a gente só fala das ruins. É sempre assim: nossa, como você parece com... E vinha sempre um pai, mãe. Às vezes é bom, você está a cara do seu pai. Às vezes é ruim, meu pai tem 60 e eu não. Ser parecido com o seu pai. E às vezes eu reclamava disso: nossa, como eu sou parecido. E a minha mãe sempre dizia que a maçã nunca cai muito longe da macieira, não é? A maior bênção que a gente lega aos nossos filhos e à nossa família é a semelhança. E esse pode ser tanto um grande problema como uma grande bênção. A herança, eu quero extrapolar o texto aqui, vai além daquilo que podemos ter do nosso pai. Porque o que nós temos do nosso pai vai além do que ele pode nos dar, é ele mesmo. Assim como Deus é o maior presente que ele dá a nós, ele encarnado, a grande bênção, um grande benefício de podermos olhar para Jesus e através dele termos acesso ao Pai, é que nele Deus estava conosco. Ele é Emanuel. Ele era o grande presente, o benefício, a boa nova. Não é que Deus veio nos salvar e livrar você do pecado e das garras do inferno, isso também, mas Deus estava aqui conosco. Ele se deu a nós e ele colocou de si em nós, no nosso coração, para habitar dentro de nós o Espírito de seu Filho. Uma outra forma de você dizer isso numa família natural é que todos nós damos um pouquinho de nós para os nossos filhos. Nós chamamos isso de gene, de DNA. Já reparou como os nossos filhos puxam coisas que a gente não ensina? Que parece que está no DNA. Da onde que puxou isso? E o pior, se você olha para trás e para os pais, não é?
pai, avô, família, você fica ainda mais abismado, mais desconfiado, que tem mais coisa nesse DNA do que você imaginava. Porque você fala, meu Deus, não vive com o avô, mas parece o avô. Estou criando meu pai. Já tiveram essa experiência? Pois é. Eu brinco em casa, eu não tenho a experiência de criar o meu pai, mas eu digo, é uma brincadeira, viu? Eu estou colocando a nota de rodapé, porque vai que eles assistem. Mas eu digo, em tom de brincadeira em casa, que eu queria me casar para me ver livre da minha mãe e da minha irmã, dei à luz a minha mãe e a minha irmã. Aí hoje eu vivo com elas para sempre. Ou a gente aprende a amar, mas a brincadeira é só para mostrar que não tem como a gente se desvincular disso. E a gente não entende a bênção que isso é. E por que é assim? Porque Deus quer que seja, porque Deus quer que nós herdemos Ele em nós. E o resultado desse relacionamento deveria ser justamente essa semelhança. E por algum motivo, e aqui eu caminho alguns passos na minha fala, por algum motivo, que só encontra explicação no pecado, nós não somos tão parecidos com o nosso Pai Celeste como somos com os nossos pais de carne. Aliás, chega a ser irritante, se não constrangedor, o quanto nós parecemos com os nossos pais e não com o Pai Celeste, naquilo que eles parecem com o nosso Pai Celeste. A gente diz, não a gente, mas eu acho que todos nós compartilhamos isso, de alguma forma a gente acaba dizendo em casa, como os nossos filhos puxam os nossos defeitos, mas não tem a capacidade de herdar as qualidades. Pois as qualidades deveriam ser a nossa principal herança. E é isso que nós louvamos nos nossos pais no Dia dos Pais. Ai, pai, você é o nosso herói, você faz tanta coisa bonita, boa, agradável, você é sinônimo disso, você é aquilo, você é um símbolo daquilo outro. Cadê a imitação? Se nós herdamos essa herança, façamos uso dela. Nosso relacionamento, portanto, entre nós, deveria espelhar o relacionamento de Deus com Jesus Cristo. E aqui nós temos uma informação importante. Nós temos um relacionamento com Deus imperfeito, como temos com os nossos pais. Mas se nós queremos que a nossa vida seja agradável a Deus, o relacionamento que nós temos que ter tem que espelhar o relacionamento, aquele que eu falei no começo, que Cristo tem com o seu Pai, ainda que este Pai seja nosso também. E como eu disse que Ele, Jesus Cristo, pode chamar a Deus de Pai de uma forma que nós não podemos, este relacionamento entre eles é modelar, é um molde, é o exemplo, é o paradigma de relacionamento entre um filho perfeito e obediente e um pai perfeitamente sábio. Se nós olharmos, e eu acredito que nós devemos olhar para este relacionamento, nós vamos encontrar um padrão que nós devemos seguir. Eu vou elencar uma lista desse padrão, vou pedir para que você abra a sua Bíblia e veja esse padrão, e vou me ater em um. São vários, mas eu vou me ater em um, no último que eu vou listar, porque acredito que esse último seja o elemento mais faltante. Eu acho que todos faltam, em alguma medida. Nós deveremos fazer mais do que eu vou falar aqui. Se você já faz isso, faça mais. Mas o último, eu acredito que nós precisamos dar especial atenção. O que é que nós devemos fazer? Se quisermos nos parecer com o nosso Pai Celeste, nós nos deleitamos ou nos deleitaremos em nossos filhos. Abra sua Bíblia em Provérbios 10, 1. Se nós nos parecemos com o nosso Pai Celeste, então nós nos deleitamos com os nossos filhos. Em Provérbios 10, 1, você pode ler Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra a seu pai. Não vou nem ler o filho insensato, mas olha que bonito: o filho sábio alegra o seu pai. Vá mais adiante,
Provérbios 15, verso 20. De novo, a mesma expressão repetida: o filho sábio alegra a seu pai. Tem mais. Abra em Marcos, capítulo 1, verso 11. Marcos 1, 11. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E se você ainda neste evangelho for para o capítulo 9, verso 7, você vai encontrar novamente essa expressão: tu és o filho que eu amo, em quem eu tenho prazer. Se nós nos parecermos com o nosso Pai Celeste, nós nos deleitaremos nos nossos filhos. Eu vou gastar mais tempo no último, mas eu não posso me furtar a dizer que quando você considera o seu filho um estorvo, você não está imitando o seu Pai Celeste. Que chatice é meu filho, não é o que Deus disse do filho amado. Eu amo meu filho, mas queria matá-lo. Se pudesse, jogava pela janela. Expressões que eu já ouvi de muitos pais. Se eu pudesse esganar, virar o pescoço para trás, essa eu ouvia de mamãe. Brincadeiras à parte, quantas vezes você esqueceu do deleite que seus filhos são por algo errado que eles fizeram? Ah, mas Deus está falando isso de Jesus, ele nunca fez errado. Se tivesse um filho como Jesus, eu também tinha prazer nele. Mas se nós queremos espelhar o nosso relacionamento, no nosso relacionamento, o relacionamento que Deus tem com o seu filho, nós devemos nos deleitar nos nossos filhos. Diga o quanto você gosta de tê-los como filhos. Não diga que você tem orgulho de ser pai deles, porque isso é bom para eles. Diga para eles o como você gosta de tê-los como filhos. Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Você tem prazer em ter seus filhos? Mais do que isso, volta para Provérbios. Agora vamos ver que nós também temos que elogiar os nossos filhos se quisermos espelhar esse relacionamento com Deus e Jesus Cristo. Olha só, Provérbios 23, 24 e 25, Provérbios 23, 24 e 25, diz assim: grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Agora, 29, ainda em Provérbios, 29, verso 3. O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai. O homem que ama a sabedoria. Coisa linda de dizer, coisa bonita de dizer a respeito do seu filho. Elogio. Fale de suas qualidades, porque a gente fala muito dos defeitos e a gente gasta pouco tempo falando do que é bom. Repare que quando Deus vai tratar com as igrejas do Apocalipse, Ele não fala só daquilo que está errado. Ele lembra das coisas boas. Paulo, quando escreve para os seus filhos na fé, ele diz: eu ouvi coisas boas a respeito de vocês. Tem umas coisas ruins também. Porque há momentos em que Paulo diz assim: nisto vos louvo. Nisso aqui não. Mas a gente esquece de falar das coisas boas, de elogiar, de lembrar. Eu me lembro da sensação que eu tinha de que 99% de coisa certa não era suficiente para arrancar um elogio. Eu sempre achava que o 1% pesava mais. Aí no dia que você fala, de repente abrem-se os olhos. É verdade, eu acho que eu ando falando muito mais do 1% do que daquilo de bom. E aí eu descobri que não era 99%, estava mais para 40%. Porque aí como eles começaram a falar, eu falei: eu achava que eu estava com a nota mais alta. Mas é bom que você faça isso. Como eu disse, eu não vou gastar muito tempo.
E Provérbios 1:8 vai nos dizer que se você vai espelhar o relacionamento que você tem, que Deus tem com seu filho nos seus relacionamentos, você vai ensinar os seus filhos. Filho meu, ouve o ensino de teu pai. É claro que você não deve deixar a instrução da tua mãe, e é óbvio que por uma questão de paralelismo, pai e mãe em Provérbios têm autoridade semelhante e são repetidos aqui por uma questão de estilo e poesia. Mas vários nomes poderiam ser usados, inclusive uma repetição para pai. Entretanto, o pai gasta tempo ensinando, não é sua mãe. Não é sua mãe. Ah, eu trabalho, eu saio para ganhar o pão. Quem ensina é a mulher. Errado. O pai sábio, o pai cristão, gasta tempo ensinando. E só para não gastarmos mais tempo, um texto mais, Provérbios 13:1. O filho sábio ouve a instrução do pai. Você fala, mas pastor, assim, tá legal e tal, estou entendendo, mas o texto está enfatizando o filho. Não está falando que o pai ensina, está falando que o filho ouve. Exato. Se não houver instrução, o filho não tem nada para ouvir. Se não houver instrução, o filho não tem o que ouvir. Eu estive em viagem algumas semanas atrás e fiquei hospedado num hotel que estava cheio, inclusive de pais com crianças. E eu me lembro de uma cena que me incomodou bastante. Muito ocupado com a correria da viagem, eu entro sem muito tempo para me alimentar no refeitório, no restaurante, e encontro uma família tentando acalmar os seus filhos para fazê-los comer. E eles conseguiram, muito facilmente. Tinha um tablet para um celular para o outro. Eles tinham alguma coisa que prendia esse celular à altura do rosto. Eu não estava na mesa, estava na altura do rosto. E enquanto os filhos assistiam, uma mão aparecia por debaixo do tablet, com uma colher cheia de comida, e vinha em direção à boca da criança. Eu fico imaginando a cabeça de uma criança que assiste um trem quadrado e que dele sai uma mão, comida. Que bênção essa Peppa Pig! Que bênção essa galinha pintadinha! Bom mesmo é a galinha e o pig, né? Esses são bons de comer. Esses pais não estão mais gastando tempo com os filhos, ensinando-os. Terceirizam uma parte importante do relacionamento com eles. Mas, como eu disse, o terceiro e último aspecto é o aspecto que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. Prometo não gastar muito tempo, mas um pouco mais de tempo. E eu até fazer uma introdução para esse último tópico. Deus tem um relacionamento conosco de pais e filhos, e um relacionamento perfeito com Cristo Jesus, espelho do nosso relacionamento com Ele e com os nossos filhos. Mas nós vivemos numa cultura hostil a um aspecto da paternidade que nós não queremos prestar atenção. Eu vou pedir para você abrir no texto, você vai perceber na hora do que eu estou falando e já vai saber aonde que eu vou chegar. Efésios, capítulo 6, verso 4. Se você abrir a Bíblia lá e você der uma olhada nesses versos, você vai perceber o que um pai deve fazer se quiser espelhar a Deus em seu relacionamento, aspecto esquecido no nosso tempo. Você vai bater o olho e vai falar, já sei. E você vai falar, provocar os filhos à ira. Errou. Eu vou falar sobre disciplina. Precisamos ser pais disciplinadores. E por que disciplinar é algo que é tão controverso na nossa época? Ou a gente proíbe, ou a gente permite, ou a gente defende, ou a gente ataca. A gente não sabe se é contra ou a favor, muito pelo contrário. Disciplinar é uma coisa que a gente deveria fazer com gosto, deveria fazer chorando, deveria gostar de fazer, deveria detestar, mas fazer mesmo assim.
O texto diz que nós deveríamos criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. O Senhor faz isso. E nesta disciplina e admoestação deveríamos criar os nossos filhos. E aí, já que é uma palestra, eu posso dizer algumas das minhas fontes, não é? O pastor Douglas Wilson vai dizer que a nossa cultura é hostil à própria ideia de masculinidade e que está diligentemente fazendo o que for necessário para exterminar a masculinidade. Eu, às vezes, vejo isso na rua, e como a gente tem algumas facilidades, eu e minhas filhas, eu uso delas para poder ensinar in loco. Uma dessas facilidades é falar inglês, uma cultura que nem sempre compreende na velocidade que a gente fala. E esses dias a gente estava subindo a rua da escola e eu vi 2 cenas e comecei a ensiná-las. Falei, se um dia vocês pegaram um menino desses, falando assim com a mãe, corre, que não é homem para vocês. Mamãe, eu quero me acabar, mamãe. O que você deve ser se você quiser casar com as minhas filhas? Homem. E muito. Tem que resistir a 2 tiros, 3 golpes de capoeira. Irmãos, a nossa sociedade não quer que o homem seja homem, luta contra isso, quer vê-la exterminada. E agora eles querem matar o homem antes dele nascer, para garantir que não vai nascer. Meninos que por alguma razão resistem às tentações da frouxidão masculina, produto tão gratuito, distribuído a todos e que todo mundo tem um pedacinho em casa, se não em si. Meninos que resistem às tentações da frouxidão masculina imediatamente se encontram em guerra com a cultura em geral. Então, o que eu vou dizer aqui, se você resolver colocar em prática, você vai ter resistência. E muito provavelmente de dentro de casa. E é por isso que é importante a mulher ouvir. Porque a primeira a dizer que você está sendo exagerado vai ser a sua mulher. E eu quero dar algumas dicas para que você não seja exagerado, para que você não pese demais a mão, para que você não erre a mão na disciplina, para que você seja firme, inclusive com a esposa, para que vocês possam encontrar, não o meio termo, mas o termo do Senhor, o termo de Deus. Como é que a gente faz isso? Bom, abrindo a Bíblia, é isso que a gente faz. Você vai abrir a Bíblia em Hebreus 12, versos 5 e 6, e vai ler lá, é uma continuação, não é? Do que nós estamos ouvindo de Paulo, embora não saibamos se Paulo seja o autor deste texto, entretanto, continua a mesma teologia, olha que interessante. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por eles és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita o filho a quem quer bem. Palavras fortes, açoita. A disciplina biblicamente orientada, a primeira coisa que eu quero estabelecer aqui é que a disciplina biblicamente orientada é um ato de amor. Calma. É difícil você crer que corrigir fisicamente o seu filho e para os seus filhos entenderem que serem corrigidos fisicamente seja um ato de amor. Mas os pais devem assumir, e em específico o pai e a mãe devem disciplinar, obviamente, mas vocês já sabem disso, eu só vou relembrar. Quando a gente vê o texto de Efésios 6:4 no original, você repara que o termo que é usado lá é o termo que abarca apenas a parte masculina, é os pais homens no plural. Paulo entende, por instrução divina, que o pai é o personagem responsável pela disciplina. Nem sempre é ele quem tem que fazê-la, mas ele é o responsável final. Não fazê-lo. Reparem nesse texto, agora eu estou juntando Efésios com Hebreus.
não fazê-lo, negar disciplina ao seu filho, ser o pai bonzinho, ser o pai Noel do seu filho, é uma forma cruel de repúdio, ou seja, de acordo com Hebreus. Olhe para o texto, inclusive o verso 6, 12, 6. Recusar-se a disciplinar o seu filho é considerá-lo lentamente como um filho não legítimo. É olhar para o seu filho e, achando que está cometendo um ato de amor, é considerá-lo um bastardo. Não ser um pai disciplinador não é um ato de amor. Quantas vezes eu já encontrei pais que se gabavam, que se orgulhavam de nunca terem disciplinado seus filhos. Tem um nome para isso. É pai baca. Dá um tempinho para vocês entenderem. Está errado. É anticristão. E não tem nada a ver com Deus. Mas Deus é amor. Exato. E o Deus que ama diz aqui que Ele corrige. Está escrito com todas as letras o verso 6. Ele açoita o filho a quem Ele recebe. De modo que quando você não açoita, você empurra o seu filho para longe. Você empurra o seu filho para longe. Os pais devem disciplinar seus filhos no caminho para a masculinidade. E embora isso tenha sido dito num contexto muito específico por Douglas Wilson, eu venho lembrá-los de que é importante que as filhas também sejam conduzidas a essa ideia. Embora homens devam, como disse um colega meu, é engraçado como mulher a gente não precisa ensinar a ser mulher, mas homem a gente precisa ensinar a ser homem. É importante que as moças, as meninas, as crianças vejam como é que tem que ser homem, porque elas estão em busca de um. Não elas, obviamente, mas vocês entenderam. Não é? Qualquer dia eu venho explicar isso aí, ou não. Devem se deleitar em seus filhos à medida que trilham certas milhas rumo à maturidade e devem ensiná-los enquanto caminham juntos no mesmo caminho, e tal coisa não é fácil. E aí vem a frase que merece destaque. Essa é uma grande necessidade na igreja hoje, porque vivemos uma escassez de pais de verdade. Eu não ia usar, mas já que foi usado aqui, o exemplo que o nosso irmão Tiago deu de que ele me considera um pai na fé foi porque muita coisa acontece em um ambiente de disciplina. Um pai que disciplina, um pai que ensina no caminho, que é pai de verdade, tem que ter a coragem de chamar o cara no gabinete pela 30ª vez e dizer: marca o dia que você vai crescer, porque eu já estou perdendo a paciência. E eu usei essa frase, não usei? Hoje, se a gente tem esse relacionamento próximo, é porque eu tive que pegá-lo e dar umas lambadas nele, e depois pôr no colo e dizer: pode chorar. Para ser pai de alguém, você não vai ser pai sendo fofinho, dando conselhos genéricos, compartilhando a foto do pregador com os seus dizeres no WhatsApp. Não é assim que você se torna pai de alguém, menos ainda dos seus filhos. O contexto da paternidade nasce quando a gente começa a ter coragem de reprovar alguém. Não é provar, é de reprovar mesmo. O verso 5 de Hebreus 12 termina assim: não é para você desmaiar quando por ele é reprovado. E a cena, eu imagino, aqui é imaginação minha, hein? É justamente essa: você é um menino, não é para desmaiar, porque desmaiar é coisa de fraco. Não, Deus quer um povo forte. Israel é o meu primogênito. E você, cristão, não desmaia diante de um Deus que te prova, pesa a mão. Não, que te reprova, que acha ruim, que diz na sua cara: está errado. E quando você diz ao seu filho: está errado, você não passou no teste, eu não vou baixar o nível do teste, eu vou elevar o seu nível de competência, você está sendo pai.
principalmente se você tem filhos homens. Alguma vez, ou certa feita, melhor dizendo, alguém disse que eu era muito corajoso para falar de criação de meninos, sendo que eu só tinha meninas. Não, eu sou exigente. Se você está criando meninos, eu tenho que botar o padrão mesmo. Tenho coragem de dizer certas coisas? Sim. Primeiro porque eu falo baseado nas Escrituras, e depois porque eu sou pai de menina. Ah, mas se você tivesse um menino, você não seria tão exigente. Pois é, Deus sabe o que faz. A primeira coisa que você deve aprender sobre a questão da disciplina, visto o que nós temos nesse texto, observe o verso 7 de Hebreus 12, que o autor nos diz que nós somos perseverantes na disciplina, porque é para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? É justamente essa a primeira característica. Como é que eu sei que eu estou operando o amor através da disciplina? E a característica fundamental da disciplina amorosa é o uso sábio que o seu pai faz da força. É o uso sábio da força. Isso quem me lembrou foi o Douglas Wilson, no seu livro, como é que é? De 2013 o livro, Futuros Homens, obrigado. Só anotei a data, esqueci de pôr o título. Um homem que quer demonstrar força física, disciplinando o seu garoto, é um covarde, não um pai disciplinador, continua Douglas Wilson. A força de um homem deve ser inspiração para o seu filho e fonte de proteção para sua esposa e filhos. Eu me lembro quando eu estava no mestrado, tendo uma aula que tangenciou esse tema, e estávamos sendo treinados para encarar situações complicadas no aconselhamento, e o doutor Davi contava de um caso em que esse pai abusava fisicamente, maltratava, batia na mãe e nos filhos. E uma das frases que mais me chamaram a atenção foi essa: como lidar com alguém cuja força deveria ser usada para proteger, se volta para os seus protegidos e os ataca. A força do homem é a sua glória, da mulher os cabelos. Mas se o homem tivesse a glória nos cabelos, que pouca glória teríamos. Mas a glória do homem está na sua força. Que homem não se gloria da força que tem? Que homem tem orgulho de dizer que é fraco, que chutou fraco na bola? Que vergonha a gente passa quando a gente vai bater na parede para derrubar e vem o Dé e dá uma martelada, a parede cai. Pá! E a gente, dá ruim. A gente não conta isso para as pessoas. É feio. A gente conta do bloco que a gente derruba. Eu me lembro desta cena porque me chamou a atenção quando a Riane, mais novinha, tentava erguer um saco de compras e eu fui ajudá-la, peguei o saco com uma das mãos e ela falou: papai, com a mão só? A força do homem deve ser inspiração. Deve ser, não porque você é mais forte do que todos os outros, mas porque mostra que você sabe usar a força para o bem. Um pai disciplinador deve apresentar a sua força, agora eu cito novamente o Dr. Wilson, não como uma fonte de medo e terror, porque se você tem uma força tal que a sua família teme que você use essa força contra eles, você errou feio o alvo. E só para lembrar, errar o alvo é uma definição quase infantil para pecado. Pecado. O resultado do mau uso da força que Deus concedeu ao homem na condição de pai é o recorrente aparecimento de filhos fracos. É curioso como homens fortes geram homens fortes, e homens que usam mal a força geram homens fracos. É muito mais fácil, se você for mulher, ouvir isso.
Mas se até hoje você nunca entendeu o peso da responsabilidade que é ser um homem, eu quero que você saia daqui hoje com os ombros doendo. Ser homem não é fácil, ser homem é pesado. Ser homem faz os seus ombros sentirem o peso. E se você está sentindo que está pesado, glória a Deus, porque eu vou terminar com esse ponto. Porque falando em força, é importante salientar que embora os homens sejam naturalmente mais fortes fisicamente que mulheres, o homem cristão deve ter um tipo de força que vá além dos seus braços. O pai cristão tem a sua maior força em seu caráter. A maior força de um homem está em seu caráter. E então, mais uma vez eu cito o Dr. Wilson. A mulher foi criada por Deus para ser conduzida por um homem forte, e o casamento torna-se um desastre quando o homem não é forte o suficiente ou sua força não é biblicamente orientada. E em outro lugar eu completo trazendo essas duas ideias juntas. Um jovem não estará pronto para casar-se, que dirá ser pai, enquanto não souber que aguenta a carga. Enquanto não souber que aguenta a carga. Meus irmãos, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, ser pai é uma bênção, mas ser pai significa ter ombros largos. Se Deus fez você com os ombros largos, e o ombro mais largo que você deve ter está nos ombros do seu coração, você não deve casar-se com um homem que não aguenta o peso. Você não deve ficar triste se um homem não tem certeza se quer casar com você, porque tem medo do que o casamento possa gerar. Não case com um covarde desses. Não case com um homem que não sabe se aguenta o peso da responsabilidade, das contas chegarem no nome dele, de guiar espiritualmente uma família, uma mulher e seus filhos. Um jovem que quer casar precisa pelo menos achar que está pronto. Pelo menos bater no peito, igual menininho quando pega a melancia e diz: pai, eu aguento. Você sabe que não, mas você deixa. E se a melancia cair, você não briga, pelo menos ele tentou. Menino que vai para a melancia e sai correndo, precisa ser disciplinado. Está errado. Calma, vocês entenderam dentro do contexto, né? Vai ficar batendo na criança toda vez que ela vê uma melancia. Mas o que eu quero dizer é que você está criando um clima, uma atmosfera na qual este menino entendeu quem Deus é. Não entendeu ainda onde eu quero chegar? Pense em Jesus. Esse era homem. Macho, como poucos. Um homem que sabia o que estava indo fazer e disse: eu vou para Jerusalém e lá eles vão me matar, eles vão me bater antes, eles vão cuspir em mim e não sei o quê. E aí começa: tem certeza? Olha só, dá para ir para cá também. Até que em algum momento um deles diz: eu jamais vou deixar que façam isso contigo. E é por isso que eu gosto muito da suavidade de uma das músicas do Estênio, que diz que Jesus, ele imagina uma cena que no caminho para Jerusalém, Jesus entra numa casa para descansar, entra, mestre, está cansado, está sedento, rouco, mas depois ele acorda e continua, ele não para, e ele anda firme, ele sabe o que vai acontecer, e as pessoas querem impedi-lo, homens, mulheres, pessoas, e ele não para, e alguém se pergunta: será que ele aguenta carregar a cruz? E ele não vacila um minuto sequer. Ele aguenta a carga, ele põe a carga no ombro, e ele ainda tem, perdoe a expressão, a moral de dizer: quem não aguentar o fardo, joga no meu, que eu aguento. Está pesado? Deixa que eu carrego. Aí você se sente meio moça. Mas aí você lembra que como igreja todos somos a noiva, né? E que o nosso marido, o nosso noivo, pega com uma das mãos a sacola pesada que a gente luta para erguer do solo e põe sobre os próprios ombros. E aí ele diz: eu estou imitando o meu pai, eu estou fazendo o trabalho do meu pai, e o meu pai está fazendo isso por vocês.
Ok, esse jovem decide casar-se, tornar-se pai, e agora é não só uma possibilidade real e desejável no casamento, mas esse é um aspecto que precisa ser verificado antes do casamento acontecer, não pode ser verificado depois, é uma avaliação do processo. O conhecimento do que é ser um bom marido deve rodear a mente das nossas crianças desde pequeno, e isso inclui os ombros largos de um pai com caráter forte. Um pai disciplinador não é um pai que bate à toa, é um pai que sabe reprovar. Uma das reprovas mais pesadas que eu recebi do meu pai, eu juro que eu pedi a Deus para apanhar. Eu digo para você, eu juro, eu disse diante de Deus, eu preferia ter tomado uma surra do que ter ouvido o que o meu pai disse. Mas aquilo mudou a minha vida, mudou a maneira de eu encarar. Acho que até hoje eu estou tentando me livrar do peso que ele pôs nas minhas costas. Mas aquilo me fez de mim um homem. Eu não vou nem dizer de tão vexatório, porque só um pai que conhece muito bem seu filho poderia ter dito o que ele disse para mim. E a minha vontade, eu não sei se eu pedi, mas eu falei diante de Deus, mas eu devia ter pedido: pai, bate, dói menos. Mas aquilo moldou o meu caráter. Repousa sobre os pais uma grave e pesada obrigação moral, a de se tornarem o tipo do homem que precisam ensinar seus filhos a serem e ensinar suas filhas a procurarem por um igual. Já pensou nisso? Ser pai não é uma missão fácil, mas é honrosa e maravilhosa. É bendita. Espelha quem Deus é. E você não pode fugir disso. Você pode até achar pesado. Então não tenha vergonha de colocar os seus fardos nos ombros de Cristo Jesus. Você não precisa ser um pai perfeito. Você não precisa fazer tudo o que a gente falou aqui perfeitamente. Mas você precisa ser um pouco disso. Senão a gente não vai mostrar para o mundo quem é o nosso pai. Para ser a cara do nosso pai, nós precisamos imitá-lo. Os textos vocês passearam e viram. Fazendo assim, nós vamos ser pais como Deus é nosso, e poderemos dizer que somos parecidos com Ele, imitadores dEle. E quem sabe um dia a gente não tem a alegria de ver os nossos filhos nos imitando, nossas filhas buscando homens tais quais. Que Deus assim nos abençoe e nos faça a cada dia melhores pais para a honra e glória do seu santo nome. Amém.